Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos com o nosso primeiro vídeo da verdade, da vida e da origem da criação de Deus. Todos os ensinamentos vindo da boca do próprio Deus que estão nas Escrituras Sagradas, na Torá ou para nós na Bíblia. Tudo isso forma um conjunto que é uma coluna, firmeza da verdade, da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estávamos em um estudo em que já estamos ali na carta aos Romanos de Paulo sobre os ensinamentos da igreja. Começamos com os ensinamentos de Jesus Cristo, depois passamos para os ensinamentos da igreja. E a pedido de alguns irmãos, amigos nossos, eles pediram que fizessem um vídeo, um áudio a respeito do início. Nós vamos, dentro das nossas forças, que é muito limitado, eu sou muito limitado, tentar trazer o máximo que eu puder. Uma coisa eu digo aos irmãos, principalmente aqueles que me pediram esse vídeo, que da mesma forma que o apóstolo Paulo disse, eu digo também. Ele disse, eu não vou deixar de ensinar e de falar tudo aquilo que o Senhor tem me esclarecido ou tem me dito. Uma coisa é certa, pode não ser tudo que eu tenho para falar, mas aquilo que vier para mim, com certeza eu nunca deixarei de falar para aqueles que pedem. Então, irmãos, o nosso estudo agora é do início de tudo. Afinal de contas, uma pergunta já intrigante desde muito tempo, que é: quem é Deus? Qual a origem de tudo? Por que estamos aqui? O que realmente nós somos e o que representamos? Antes de começarmos isso, com toda a história da criação descrita no livro de Gênesis, podemos pelo menos antes falar um pouco do universo em si, também do cosmos, do próprio planeta Terra e finalmente do homem, que é o nosso maior objetivo, nossa origem. Por que estamos aqui? Por que nascemos? É muito importante e às vezes pode até se considerar como um nada, mas isso tem feito um diferencial muito grande na vida de muita gente, de muitas pessoas que buscam respostas para isso, já que a ciência, os grandes estudiosos, eles tentam de uma maneira tentar suprir esta necessidade tremenda que há dentro do homem de se conhecer. Então vem com todas aquelas histórias científicas deles, mas só que eles não podem provar agora. A evolução, a origem da espécie humana ensinada nas escolas, nas universidades, nas faculdades, certo? Que é uma teoria até hoje. Teoria é algo que não se pode provar, não tem a prova científica concreta ainda. Por isso é uma teoria chamada teoria da evolução. É um choque para muita gente, porque acha que isso é a verdade. Na verdade não é fantasia, é conto da carochinha, é história de Trancoso. Por quê, irmão? Porque é algo que ainda vai se provar. Como não se pode provar agora que o homem é fruto de uma evolução, de uma molécula, uma única molécula que explodiu e formou-se toda a galáxia, o universo, os seres vivos, o planeta Terra. É para ser muito idiota, irmão. Desculpem a palavra. É para ser muito tolo para acreditar numa asneira dessa. Mas é isso que os cientistas tentam provar. Que segundo esta evolução de uma ameba, uma microcélula, se expandiu tudo que existe até hoje, crescendo em proporções, boom, Big Bang, de Charles Darwin. É uma coisa tão fantasiosa, irmão, tão espectral, teatral, que você fica, para quem não tem outra coisa, tem que acreditar. Se isso se pudesse provar agora, não era mais teoria.
Era uma ciência exata a evolução da espécie humana. Mas ela não consegue provar. Por que ela não consegue provar? Porque é o seguinte, de uma maneira simples e bem clara, sem aquelas palavras grandes, é simples. Por exemplo, a evolução estuda e define que durante os decorrer do século a ameba cresceu, houve o Big Bang, a explosão cósmica e tudo passou a existir, não sei o quê. A gente sabe que depois de uma explosão só há destruição. Para eles, da ciência, os cientistas acham que depois de uma explosão existiu este universo orquestrado. Irmãos, quem estuda a astrologia, por exemplo, que é o sistema do universo, de como ele é feito, o Sol, Lua, os planetas girando em torno do Sol, inclusive o nosso, a Terra. A órbita em que o planeta Terra está, as estrelas definidas. É algo fantástico, irmão. É gigantesco. O nosso universo. E eles dizem que há muitos universos. A gente só conhece isso porque nem ao final desse a gente chega. É infinito. Então é tudo mentira, é lorota. Se você não consegue chegar ao final deste universo, como é que você diz que tem outros universos? Não há como. Sim. Então é o seguinte. Com isso, irmãos, o que nós queremos fazer aqui? Queremos dizer que a prova hoje e agora, porque para a ciência, irmão, pelo menos tem isso, para a ciência a prova tem que ser agora. Com esta evolução que eles ensinam, o que acontece? Acontece que hoje, com essa evolução, começou a haver a Terra, começou a crescer os mares que nós conhecemos hoje, a vegetação, tudo veio desta evolução. E iniciou-se os animais, não sei como, inclusive o macaco. Do macaco foi que evoluiu para o homem. Agora, esta evolução, irmãos, eles dizem que levou bilhões e bilhões de anos. E que para haver outra evolução, ou seja, do homem descendeu do macaco, e do homem para outra espécie, a evolução continua? Ou parou, estagnou no homem? Por quê? Para explicar isso, ele diz que vai ser também a bilhões e bilhões de anos. Ora, é o seguinte, eles não conseguem provar bilhões e bilhões de anos atrás porque não existe isso. Nós não temos, nenhum cientista consegue provar que houve Terra há bilhões e bilhões de anos. Mentira. Teoria também. E também daqui a bilhões e bilhões de anos, para que o homem ou evolua para outra coisa, ninguém vai estar aqui para contar a história. É fácil, né, dizer. Quando você prova algo hoje, isso vira realidade, fato consumado. Você provou hoje, mas provar daqui a bilhões de anos, quando ninguém mais vai estar vivo? Então chama-se teoria, é uma teoria a evolução. Nunca fato provado, nunca cientificamente aceito pela ciência como fato provado. Eles admitem até que se consiga provar, mas até hoje não comprovam e nunca vai provar, porque não existe a evolução. É mentira, é falácia, é conto da carochinha, história de Trancoso, é simplesmente uns homens que não querem aceitar a situação de ser uma criatura criada, querem ser Deus, determinar como foi que existiram, do jeito que foi, a forma que foi e a forma como vai parar todo o universo. Pessoas desprovidas de inteligência. Falo de inteligência mesmo. Não falo de inteligência de organismo, essa asneira, certo? Que não leva ninguém a canto nenhum. Eles não querem admitir que são criaturas, que um ser superior os criou. Nesta ênfase de tentar provar que não existe Deus, eles entram nesses absurdos, se tornam palhaços e se tornam pessoas desprovidas. A Bíblia chama eles de loucos, porque não querem se aceitar. É louco. São os cientistas, Charles Darwin, todos os precursores da chamada teoria da evolução. Então, isso, irmãos, é o que eles provam. Isto é mentira. Mas antes de tudo isso, antes de nós conhecermos o que nós somos, o que temos, por que nascemos, por que Deus nos criou, antes de tudo isso, vamos ver
Isso tudo que nós vemos e temos hoje e tocamos é matéria. O universo é material. É algo que se vê. Material. Tudo que é material. Penetremos então um pouco antes de tudo existir. A Bíblia nos dá este conhecimento. Eles não querem cientistas, mas a Bíblia nos diz que antes do material, antes do universo, antes do planeta Terra, antes do homem, houve o espiritual. O que é o espiritual? É aquilo que você não vê. A matéria foi criada por Deus, mas Deus é espiritual. Havia um mundo espiritual antes de Deus criar a matéria, o universo, o sol, as estrelas, a terra e o homem. Penetremos um pouco mais na origem e vamos falar do espiritual. Por quê? Porque o espiritual é antes do material, a Bíblia diz. Antes de existir o material que conhecemos hoje, já existia muito antes o espiritual. E o material, que é aquilo que nós vemos, foi criado pelo espiritual, que é aquilo que nós não vemos, que é Deus. Deus é espírito. A gente não pode vê-lo. Então Deus fez aparecer aquilo que é material, aquilo que se pode ver. E o material é aquilo que nós vemos, foi criado pelo espiritual, que é aquilo que nós não vemos. Então, com o minúsculo conhecimento que temos do espiritual que a Bíblia nos revela, vamos tentar, através daquilo que nos revela a palavra de Deus, saber um pouco mais dessa origem de tudo, chamada maravilhosamente de o Deus Todo-Poderoso. Um ser transcendental, imaterial, espiritual, todo-poderoso, invisível e ao mesmo tempo mais real do que eu. A fé se origina exatamente disso, de um ser espiritual, sem forma, invisível, ser adorado por seres materiais como os homens. Isso é fé, olhando e vendo o invisível. Somente os heróis da fé conseguiram distinguir isso. Jesus Cristo, nosso Senhor, ensinou todos nós quando disse para uma mulher samaritana lá no poço de Sicar, perto da cidade de Samaria, dizendo: Deus é espírito. E importa que aqueles que o desejam adorar façam isso em espírito e em verdade, porque Deus só aceita adoração espiritual e não material. Por que Deus não aceita a adoração material? Aquilo que a gente tenta mostrar para os outros, irmão. Levanta as mãos para o céu, glória a Deus, aquele gesto todo material, porque as pessoas estão vendo, ele está dizendo que está adorando. Em gesto. Para Deus isso não vale nada. Deus quer ser adorado espiritual. Como é ser adorado espiritualmente? É você dentro de si ouvir os conselhos de Deus e segui-los. Isso é adorar a Deus, é seguir aquilo que Ele está mandando você fazer. Para Deus isso é adoração. O apóstolo João escreveu isso no seu livro, o Evangelho capítulo 4, versículo 24. O que Jesus Cristo quis dizer com isso? Que é impossível você adorar a Deus através de uma imagem material ou de uma escultura, seja de pedra, seja de barro, seja de pau, seja de gesso, ou o que for. Deus não recebe essa adoração sua. Isso é impossível. Por quê? Porque quando você adora fazendo gesto, levantando as mãos para os céus, chorando, todo mundo está vendo isso. É uma adoração material. Ou não? Isso é a forma material que Deus não recebe, porque Ele não é material para receber adoração material. Não é o que a gente vê. A adoração a gente não vê. Ele só pode receber da forma espiritual de adoração dentro de você, porque Ele é espiritual. E todo aquele que insistirem com essa adoração material estarão cada vez mais longe de Deus. E eu só lamento. A aproximação de Deus, você nunca jamais, fora de você, consegue fazer isso. Ordem de Jesus Cristo. E se você se considera assim, fazer exatamente aquilo que Ele está pedindo, isso é crucial para que você se torne inteligente. Seguir os ditames daquilo que Jesus Cristo ensinou é ser inteligente, irmão. É louco e é burro todo aquele que não faz de acordo com o que Jesus Cristo ensinou. Porque é a verdade. A verdade supera tudo e derruba qualquer barreira. Então, sabemos que Deus, na origem de tudo, é um ser espiritual, ou seja, não tem forma nem aparência. Então, exatamente começamos por isso. Vamos começar com tudo aquilo que é espiritual e já existe antes do material que somos nós existir. Ou seja, Deus
Nós somos limitados ao tempo e espaço. Deus sempre existiu e a sua e a minha mente não conseguirá ir ao início de Deus, porque somos limitados ao tempo e espaço. Por isso, para nós, Deus sempre existiu e sempre irá existir. Depois vemos os anjos, seres espirituais criados por Deus, toda a sua hierarquia e tudo que existe dos anjos sabemos através da Bíblia. Sabemos que nossos olhos, a não ser que Deus faça, como fez inúmeras vezes na Bíblia, que o anjo tome a forma de um ser humano. Aí é que nós vemos eles na forma material, mas é na forma de um homem, a forma dele mesmo, é espiritual, a gente não sabe como é. Isso é um meio de Deus faz para trazer os anjos à forma espiritual, para podermos vermos ele, mais ou menos a imagem de um homem. Mas nada garante que na sua forma original, que é espiritual, o anjo seja nessa forma que nós somos, homem. Essa forma masculina, viu, irmãos, é a única que os anjos se utilizam para falar ou se mostrar para nós, caso isso aconteça e Deus permita, só para frisar. Porque alguns ensinamentos que os anjos aparecem em forma feminina, de mulher, em forma de criança, isso é absurdo, é asneira e... Não, a única forma que a Bíblia diz que Deus permitiu que os homens apareceram, que os anjos aparecem em forma humana para outros homens, é em forma masculina. Sempre na Bíblia. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum anjo em forma feminina ou de criança. Porque um anjo é um ser espiritual. Certo? Ele não tem forma, então só se utiliza da forma masculina. Pelo menos os anjos que tomaram forma humana na Bíblia, todos foram em forma masculina, jamais em forma feminina ou de criança. Anjo é um ser espiritual criado para o serviço de Deus e adoração a Ele. Depois, posteriormente, com a criação do ser humano, passou também a servir os seres humanos, que obedecem aos ensinos de Jesus Cristo. Vemos isso no livro de Hebreus, no Novo Testamento. Observamos pelos fatos que vamos narrar agora a origem do mal, e que Deus criou anjos como seres santos obedientes, mas que podem fazer escolhas. Mas o direito de escolha que Deus deu aos homens, posteriormente, foi muito maior do que a dos anjos, que o tornou a coroa da criação de Deus. Veremos isso mais tarde. Dentre os anjos criados havia um destacado, chamado de Lúcifer, nome originário do latim Luciferro, ou mais conhecido como portador de luz. E por que isso? A Bíblia nos fala sobre isso assim: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, cabúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir. E eu, Deus, te estabeleci no Monte Santo de Deus, onde estavas, no meio das pedras alfogueadas andavas, ou pedras pegando fogo. Perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Isso está escrito no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 até o 15. Quem lê este texto, irmãos, estuda o livro de Ezequiel, é claro, vai pensar que isso se refere ao rei da cidade de Tiro, na época de Ezequiel. Mas não se engane, porque jamais o rei de Tiro esteve no Jardim do Éden. Teve? Nunca. O Jardim do Éden foi muito antes, certo? O rei de Tiro de Ezequiel nem existia quando Lúcifer, já em forma de Satanás, esteve no Jardim do Éden. Observem que Deus diz que Lúcifer era um selo de medida, perfeito, sábio e muito formoso. Um verdadeiro querubim protetor, a mais alta hierarquia dos anjos. Ele andava em pedras alfogueadas, ou seja, eram pedras pegando fogo. Mas não é esse fogo nosso, é algo muito maior. É porque Moisés não vai saber definir esse fogo. Então ele vê a coisa brilhando demais, então ele define como fogo, porque é o que ele conhece. Isso é muito mais poderoso lá no céu. E Lúcifer andava nessas pedras alfogueadas. E que ele, no dia que foi criado por Deus, foi coberto de todo tipo de pedras preciosas,
que nós possamos imaginar, como Moisés também. O Moisés dá essa lista dessas pedras preciosas, irmão, porque é o que ele conhecia. Nós sabemos que Lúcifer foi coberto de coisa muito infinitamente maior do que pedras preciosas que nós temos aqui, como ouro, diamante. Foi muito maior a glória. Era muita luz e muito poder. E os instrumentos musicais aqui com ele indicam que ele liderava todos os anjos na adoração e louvor a Deus. Dentre os anjos que se destacou como perfeito e melhor, desde o dia em que ele foi criado até aquele fatídico momento. Que momento? O momento em que Deus achou iniquidade nele. Vamos ver que o profeta Isaías diz no seu livro, ele diz assim, a respeito disso: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Mas com tudo isso serás levado ao inferno, o mais profundo dos abismos.